Carinhosamente, bom dia, amigos ouvintes da 87,7 FM. Hoje, 27 de julho de 2025, abrindo esta sala de aula para mais um dia de estudo. E hoje, né, mudamos o tema desta manhã de domingo, com a presença aqui do Evandro Silva, com o tema União da Alma ao Corpo, sobre o aborto também, né, na visão espírita, esse capítulo que está na obra O Livro dos Espíritos. Exatamente, nós estamos estudando aqui na íntegra o Livro dos Espíritos, não estamos pulando nenhum capítulo, nenhum ponto, nenhuma vírgula. Entraremos hoje na questão 344 da obra de 1019 questões que Kardec formulou, né? Vamos entrar na 344 hoje, já praticamente 33%, um terço da obra estudada aqui no ar, né? Se vocês buscarem nas nossas plataformas digitais, tem lá os programas gravados, desde da primeira pergunta que Kardec formula aos espíritos, o que é Deus, até a 343 da obra, o Livro dos Espíritos. Já está aqui com a gente, aqui já no estúdio, né, na técnica, e agradecer ao Bruno, já enviando aí para as plataformas digitais, Celso Tinto do Ligado no Esperanto, Marco Lazzarini, que trouxe um livraço para o sorteio, e o nosso entrevistado dessa semana que nos deu esse socorro hoje. Agradecer mais uma vez sua presença marcante aqui no programa Luz do Espiritismo. Você que é um estudioso da doutrina espírita também, Evandro. Bom dia. Bom dia, meu amigo Márcio. Bom dia, Marquinho. Bom dia, Celso. Bom dia, Bruno, meu anjo da guarda. Bom dia a todos os amigos que estão ligados conosco nesta manhã especial. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir no trabalho de hoje. Agradeço também aos meus amigos espirituais, meu querido irmão Celso, que está aqui do meu lado. E vou me estender mais um pouquinho para dizer que hoje é um dia muito especial, né? Não só por estar aqui, mas porque hoje também o meu filho querido completa 36 anos de vida, de encarnação, né? E a gente só tem que agradecer muito a Deus pelo filho que eu tenho e pela pessoa que ele e dar aqui os parabéns a ele e desejar que a gente possa ter hoje um dia de muita felicidade. Ele está fazendo quantos anos? 36. Hoje? Hoje. Meu filho também está fazendo aniversário hoje, Pedro Henrique. Que beleza, hein? Está fazendo 25 anos hoje. Isso, então... Já, nossa. 25 anos, 25 anos. Eu vi na escolinha de evangelização. Fazem aniversário em dias iguais, então. Então, a gente nem parece que a gente tem filho dessa idade, exatamente. né? Nós somos tão novos. Então... Respeito novo. Começamos cedo. Então, a gente só tem que agradecer a Deus por esse dia, pela felicidade do meu filho, pela saúde, que ele tenha ainda bastante tempo aqui com a gente. Parabéns, Evandro. E agradecer a sua presença mais uma vez aqui nesta sala de aula. E a gente sempre lembra, nós somos meros aprendizes, estudantes da doutrina espírita, né? E a gente sempre recomenda, né? O romance é bom, o romance é muito interessante para você aprender sobre a doutrina espírita, mas o ideal é sempre começa pelo início, começa estudando as obras básicas, né? Após estudar as obras básicas, você terá um conceito, né? Porque dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a crença em Deus, que é a imortalidade da alma, que é a comunicabilidade dos espíritos, que é a pluralidade dos mundos habitados e a pluralidade das existências, né? Todos esses pontos fundamentais da doutrina espírita está na codificação, mas o mais importante de tudo, que Kardec deixou bem claro para nós, não está na codificação. O espiritismo está na natureza. Olha que importância que Kardec coloca para nós, né? O espiritismo está na natureza. É uma ciência que nós estudamos para entendermos por que passamos pelas reencarnações. Por que temos que ficar presos a corpos, né, perecíveis? Por que temos que ficar no cárcere físico? E a doutrina espírita, uma das coisas que ela veio contribuir muito para a humanidade é acabar com a questão do sobrenatural, do supersticioso. Não existe nada disso dentro da doutrina espírita, não é? Não existe um ponto dentro da doutrina espírita que não tenha uma lógica, uma explicação,
Não existe nada que faça que fique misterioso, não é? Basta só você raciocinar e pensar, por isso que é uma fé raciocinada, né, que não aceita nada que seja fora do normal. Tudo está dentro da natureza de Deus, tudo está inserido dentro das leis de Deus, né? E a doutrina espírita vem mostrar que Deus ele é, acima de tudo, justiça e bondade. Por isso que eu sempre afirmo em todos os lugares que eu vou, né? Se não fosse a doutrina espírita me explicar e me ensinar Deus de uma forma lógica e justa, eu não acreditaria nele, eu seria ateu, porque eu jamais poderia aceitar um Deus injusto, um Deus perverso, como muitas das vezes ele é colocado, né? Por isso que a gente abraça essa doutrina. Parabéns, Evandro. E o Marco Lazzarini trouxe um livraço para o sorteio de hoje. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Márcio. Bom dia, Evandro. Bom dia, Celso, Bruno. Bom dia a todos os nossos cativos ouvintes aqui do programa Luz Espiritismo. Hoje tem um livro muito bacana, A Lágrima do Outro, da editora Boa Nova. Roberto de Carvalho, pelo Espírito de Francisco. É um livraço, A Lágrima do Outro. Vou dar uma palhinha do livro agora para vocês aí, ouvintes. Rejeitado pela moça por quem está apaixonado, Lindolfo passa a agir de modo dissimulado, egoístico e cruel, eliminando tudo o que representa empecilho aos seus objetivos e causando transtornos às pessoas, que em algum momento lhe foram úteis. Ao se deparar com as consequências de suas escolhas equivocadas, aprende tardiamente que a lágrima do outro causa maior sofrimento em quem a provoca do que em quem a derrama. Então, aqui o livro A Lágrima do Outro, você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, é o telefone, é o WhatsApp também, e mandar sua mensagem, você vai estar concorrendo ao livro A Lágrima do Outro. Também tem o Facebook do programa A Luz do Espiritismo, você entra lá, Facebook programa A Luz do Espiritismo, comenta com a gente. Se você não comentar, mesmo você assistindo, não aparece todo mundo para a gente, então aí você não vai entrar no sorteio, ou pode até entrar, mas vai ser na sorte. Vai ter que ter 2 sorteios, né? Você sorteado pelo algoritmo do Facebook para aparecer o seu nome, que tem tantas pessoas assistindo, aparece só 3 nomes. E sortear depois o livro. Então, comenta alguma coisa lá, faz uma pergunta, dá um bom dia, e a gente fica sabendo que você está ligado e a gente já coloca o nome seu no sorteio. Muito bem. Celso Tinta, bom dia, Celso. Mais um dia de estudo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Marco Lazzarini. Bom dia, Evandro. Bom dia, Bruno. E falando em livro, nós vamos falar do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, né? O livro deste mês de julho, que é o livro Nas Terras da Espanha. É um livro psicografado por Marli Simões Fabris, pelo Espírito Adelaide. Então, o Espírito Adelaide, né, comunicando, passando essa mensagem aqui, é um romance mediúnico. E diz o seguinte, que a Mirella é uma cigana prometida a Pablo, sente-se atraída pelo rico Marquês Miguel, que vê como um possível salvador. No entanto, ela não sabe que já o conhece de uma vida passada, onde seus atos causaram-lhe grande sofrimento. Agora, precisa lidar com suas tendências inferiores e o peso do passado. Esse é o livro do mês de julho, do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, do mês de julho. Então, é só você entrar em contato com a Livraria Espírita Francisco Cerqueira, 2252-0230, e pedir para participar do Clube do Livro Espírita. E por apenas R$20, olha só, R$20, você terá livros iguais a este para poder compor a sua biblioteca espírita, tá bom? E aí você estará ajudando, você estará se ajudando, né? E também contribuindo para as obras sociais do Grupo Espírita Fé e Esperança. Então, o livro, lembrando, Nas Terras da Espanha, uma obra aí escrita por Marli Simões, psicografia de Marli Simões Fabris, pelo Espírito Adelaide. E às 9h30 a gente retorna com as atividades da semana. Ok, Márcio? Bacana. Está no ponto aí o nosso momento espírita, Bruno, para você, amigo ouvinte estudante, nesta sala de aula.
um momento marcante do programa Luz do Espiritismo nessa manhã de domingo, Momento Espírita para você. Momento Espírita. A gravidez veio na hora desejada. Várias ordens. A saúde debilitada, problemas familiares, o desemprego. Seu primeiro impulso foi o aborto. Tomou um chás, que, em vez de resolver, a debilitaram ainda mais. Recuperada, buscou uma dessas pessoas que arrancam, ainda no ventre, o chamado problema das mães que não desejam levar adiante a gestação. Naquele dia, a parteira havia adoecido e faltara. Laura voltou para casa preocupada. 1000 situações lhe passavam pela mente. À noite, deitou-se e custou a adormecer, mas foi vencida pelo sono. No sonho, viu um belo jovem pedindo-lhe algo que na manhã seguinte não soube definir. Durante todo o dia, não conseguiu tirar aquela imagem da mente, de sorte que esqueceu a gravidez. Na noite seguinte, voltou a sonhar com o mesmo jovem, só que acordou com a agradável sensação de tão doce quanto agradável, obrigado. Era como se ainda visse seus lábios pronunciando palavras de agradecimento, enquanto de seu coração irradiavam a paz indefinível. Desistiu do aborto. Enfrentou tudo, superou todos os riscos e saiu vitoriosa. Hoje, passados 23 anos do episódio, ouve consternada seu belo e jovem filho pronunciar, do púlpito da solenidade de sua formatura ante uma extasiada multidão: agradeço sobretudo a minha mãe, que me alimentou o corpo e o espírito, dando-me não só comida, mas carinho, companhia, amor e, principalmente, vida. E olhando-a nos olhos, o filho pronunciou num tom inconfundível: obrigado. Ela não teve dúvidas. Foi o mesmo obrigado, doce e agradável de um sonho há 23 anos. A mulher que nega o ventre ao filho que Deus lhe confia, nega-se a si mesma a oportunidade de ouvir a cantiga alegre da criança indefesa, a rogar-lhe carinho e proteção. Perde a oportunidade de dar à luz um espírito sedento de evolução, rogando-lhe uma chance de reencarnar, para juntos superarem dificuldades e estreitarem laços de amizade e afeto. Se você, mulher, está passando pela mesma situação de Laura, mire-se no seu exemplo e permita-se ser mãe. Permita-se sentir daqui a alguns meses o agradecimento no olhar do pequenino que lhe roga o calor do colo e uma chance de viver. Conceda-se a alegria de, daqui a alguns anos, ornamentar o pescoço com a joia mais valiosa da face da terra. Os bracinhos frágeis da criança num abraço carinhoso a lhe dizer: obrigado, mamãe, por ter me permitido nascer e crescer e fazer parte desse mundo negado a tantos filhos de Deus. Pense nisso. Todos nós voltaremos a nascer um dia. Se continuarmos negando oportunidades de reencarnação aos espíritos com os quais nos comprometemos antes do berço, talvez estejamos negando a nós mesmos a chance de uma mãe ou pai no futuro. Pensemos nisso. Rádio Nossa FM, a sua rádio. Top Marca Comunicação Visual, confecções de letreiros, banners, adesivos, fachadas em ACM e toldos. Avenida do Contorno 47, ao lado da Rodoviária Nova 3 Rios.
Telefone 992029218. Instagram, @Topmarca 3 Rios RJ. A Ocular e Ótica está pronta e modernizada para lhe oferecer as melhores condições para você comprar ou atualizar seus óculos. Oferecemos exame de vista com hora marcada. Temos um variado mix de armações, sempre com o menor preço. Nosso crediário próprio é bem prático. A Ocular e Ótica se tornou a preferida na cidade pelo atendimento. Estamos no Shopping Três Rios, loja 108, Praça da Autonomia, pertinho do Banco Itaú da Praça. Quem não é visto, não é lembrado. Agência de Comunicação Estúdio H. Ajuda você a divulgar a sua empresa. Planejamento, criação, desenvolvimento de materiais de comunicação e gerenciamento de redes como Facebook e Instagram. Agência de Comunicação Estúdio H. Nossa missão é criar. Telefone WhatsApp 988397246. Rua Dr. Valmir Peçanha, 155, Sala 101, Centro, Três Rios. Livraria Espírita Francisco Cerqueira. Conheça nossa extensa literatura adquirindo as obras espíritas em nossa livraria. A Livraria Francisco Cerqueira fica na Rua Dr. Valmir Peçanha, número 87, centro da cidade. Telefone 2252-0230 e participe também do Clube do Livro. A Rádio 87,7 FM está apresentando A Luz do Espiritismo. Muito bem, marcante momento nessa manhã de domingo. Ser amigo ouvinte, durante o aborto não realizado, até porque tem tudo no tema de hoje, né? Estudando a obra O Livro dos Espíritos, União da Alma ao Corpo, Aborto, que é o tema dessa manhã de domingo, né? Baseado na obra O Livro dos Espíritos, na sequência do estudo. Dá um recado aqui do Dr. Fernando Lopes Figueiredo, nosso Fernando, né? Que é lá do Centro Espírita Caridade e União, né? E também ele participa da Associação Médica Espírita do Brasil. No dia 29 de julho, agora próximo, terça-feira, às 20 horas, ele estará no YouTube, Portas do Amor, canal Portas do Amor, com o mediador Orlando Noronha Carneiro, falando da sua obra Homeopatia, Medicina do Espírito. Então anota aí na agenda, a partir das 20 horas, programa Entre Duas Vidas, no YouTube, Portas do Amor, com a presença aqui do triense, Dr. Fernando Lopes Figueiredo, com o tema Homeopatia, Medicina do Espírito, que é uma obra, um livro que foi lançado agora recentemente, lançamento aí da obra Homeopatia, Medicina do Espírito. Tá bom? Deixa aí na agenda aí. E hoje com a presença aqui do nosso amigo Evandro Silva, né, Evandro, para mais um dia de estudo e União da Alma ao Corpo, aborto, na questão 344. Kardec formula a seguinte questão: em que momento a alma se une ao corpo? E os espíritos responderam: a união começa na concepção, mas só é completa por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo a este se liga por um laço fluídico, que cada vez mais vai se apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. Esta pergunta e esta resposta, ela proporciona que nós possamos fazer aqui um estudo profundo, né? Sobre essa questão da reencarnação e principalmente do aborto. Porque nós temos uma prática hoje em dia na nossa sociedade que é chamada pílula do dia seguinte, né? E que para muita gente ela não é abortiva, mas para o espiritismo sim, né? Porque nós temos que entender que a vida física, como diz aqui, ela começa no momento em que a criança solta o primeiro grito, não é? Ali começa, vamos dizer assim, fisicamente
a vida. Só que para a doutrina espírita, ela começa antes, bem antes. Está bem claro aqui, né? A criança já tem sentimentos já lá no ventre. Começa como, vontade até lá. começa, como ele diz aqui, na concepção. O que quer dizer isso? Quando há a relação sexual e a fecundação, quando o espermatozoide penetra no óvulo, e que este óvulo ele começa a se dividir, é aí que o espírito começa a vida. Não é? Por quê? Porque esta união do espírito a este corpo, ela não acontece quando o bebê solta o primeiro grito. E esse fato é a finalização de um processo, né, de volta do espírito à vida física. Que não é fácil. Não, porque não são 9 meses de preparação, são anos de preparação. Porque quando nós, espírito, estamos ainda lá no mundo espiritual, e que nós começamos a preparar a nossa volta, ou seja, a nossa reencarnação, ali já começa toda a preparação para a futura vida. Gente, reencarnar não é simples, não, dá muito trabalho mesmo. Precisa de planejamento, precisa de recursos para que você possa voltar, né? Precisa de que várias pessoas aceitem. Por quê? Porque para a gente poder voltar para cá, para a gente poder renascer, a gente vai precisar de quê? De um pai e de uma mãe, né? Então precisa que espíritos se comprometam a nos receber, certo? Mas se esses espíritos, que serão nossos pais e nossa mãe, né, eles, depois de todo esse processo, todo esse trabalho, na hora que vai ser feito, realizado o processo, aí se interrompe, né? Então isso aí é uma falta muito grande. Então a gente tem que entender que a união do corpo ao espírito é um processo longo, é um processo trabalhoso, às vezes difícil, não é? E que tem que ser levado de todas as formas, da melhor forma possível, certo? Por isso que ele fala aqui que o nascimento, né, ele começa na concepção e ele vai, vamos dizer assim, ele vai findar a primeira etapa quando o bebezinho é tirado do ventre da mãe. Uhum. Vamos dizer assim, é uma etapa para começar a próxima, que é o desenvolvimento do corpo e o desenvolvimento do espírito, não é? Sendo que essa fase ela é muito importante, por quê? Porque neste período de gestação, o espírito ele vai criando os laços com o corpo, ele vai montando, ele vai montando o seu corpo, não é? Então, se houver qualquer interferência nesse processo, vai interferir não só na vida do espírito que vai reencarnar, como de todos aqueles outros que estão envolvidos nesse processo. Pai, mãe, irmãos, família toda, né? Porque existem compromissos assumidos. E os espíritos passam para nós, né, Evandro, nessa questão que habitar certo corpo, aí se liga por um laço fluídico, que é um laço fluídico que vai se ligando ao novo corpo e vai se apertando a cada instante. Exatamente, porque esse período da gestação é a construção do corpo. E o processo de miniaturização do perispírito, então. Exatamente. A gente tem que entender o seguinte,
Quem constrói o seu corpo é o próprio espírito. Como assim? Nós sabemos que nós somos formados por 3 partes, né? O corpo, o espírito e o perispírito. E no perispírito ficam arquivadas todas as informações necessárias que o espírito precisa para a futura existência. Então, a partir do momento em que começa a divisão celular, o espírito ele já se liga àquelas células. Por quê? Porque aquelas células vão montar o seu futuro corpo. Mas este futuro corpo, ele terá as características que o espírito envia para ele, através dessas informações que estão arquivadas no perispírito. Não é? Então, por isso que essa montagem ela vai sendo feita devagar. Então, conforme as células vão se multiplicando e vão formando os órgãos, estes órgãos se formarão de acordo com a informação que é enviada pelo espírito. Então, as características boas e ruins deste corpo, elas estão diretamente ligadas às necessidades que aquele espírito traz através do seu perispírito. Muito bem, 9h01. Você está aí nessa sala de aula, estudando com a gente, também nós, meros aprendizes, estudantes da ciência espírita, provavelmente a primeira encarnação dentro desta sala de aula. Não sei se estivéssemos encarnados lá na França, em 1857, mediante a publicação da obra, o Livro dos Espíritos, que estamos estudando no ar hoje. E o Marco Lazzarini trouxe um romance espírita para você, amigo ouvinte estudante, participar do sorteio, né, Marquinhos? É isso aí, a turma já está entrando aqui, comentando, participando. É A Lágrima do Outro, do Roberto de Carvalho, pelo Espírito de Francisco, da editora Boa Nova. Rejeitado pela moça por quem está apaixonado, Lindolfo passa a agir de modo dissimulado, egoístico e cruel, eliminando tudo que representa empecilho aos seus objetivos e causando transtornos às pessoas que em algum momento lhe foram úteis. Ao se deparar com as consequências de suas escolhas equivocadas, aprende tardiamente que a lágrima do outro causa maior sofrimento em quem a provoca do que em quem a derrama. Este é o livro de hoje, A Lágrima do Outro. Você pode ligar 2030 4461, 2030 4461, que também é o WhatsApp, pode mandar um WhatsApp para a gente, o Bruno atende ali, ou entrar nas redes sociais aí, no Facebook do programa A Luz do Espiritismo. Entra lá, comenta, nos assiste e daqui a pouquinho o Evandro vai fazer o sorteio desse livro para você. Muito bem. Você... Como fazer? É simples, né? Baixa o aplicativo aí no seu celular, na sua loja virtual do seu celular, e Rádiosnet, e vai procurar a região Centro Fluminense, estado do Rio de Janeiro, 3 Rios. Só que você, escutando, nos ouvindo pela Rádiosnet, você tem que ligar para a gente ou mandar um WhatsApp, senão você não consegue entrar no sorteio. Muito bem, estamos aqui com a presença do Evandro Silva nessa manhã de domingo, estudando o Livro dos Espíritos. E a questão agora é 345 da obra, Evandro. Kardec formula a seguinte questão: a união entre o espírito e o corpo é definitiva desde o momento da concepção? Durante esse primeiro período, o espírito poderia renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Mas, como os laços aos laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem e podem romper-se por vontade do espírito, se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. É claro que, no princípio, né, todo este processo de ligação do espírito ao corpo, ele vai demandar tempo, né, e é gradativo, não é assim que o espírito chega assim, e fala assim, esse corpo é meu, né, eu estou
grudado nele. Não. É um processo, a gente falou, leva tempo. Sim. Mas, como existe a programação, né, reencarnatória, muitas das vezes esse espírito ele começa a fraquejar devido a ele ter conhecimento de tudo aquilo que ele vai ter que vivenciar aqui. Então ele resolve não voltar. É o chamado aborto espontâneo. Sim. Não é? Então o que ele faz? Ele rompe este processo, que é mais um problema que ele vai arrumar. Não é? Porque esses laços ainda são muito frágeis para o espírito em relação ao corpo. Ainda está sendo feito todas as ligações, né? Todas as necessidades que vão ter aquele espírito de poder usar o corpo. Então, chega um determinado momento em que, por exemplo, né, a gente vê hoje vários casos de doenças e de deformações muito graves que muitas pessoas trazem ao nascer. E isso vai levar toda a sua existência aqui. Então, para muitos espíritos, isso é muito pesado, é muito difícil. Então, se ele não tem uma base sólida para enfrentar tudo isso, se ele não está preparado ainda para isso, ele vai recuar, não é? Ele vai abrir mão disso. Daí, a gente entende o que significa o aborto espontâneo. É o próprio espírito que não quer voltar. Então, ele interrompe o processo de reencarnação, o que será mais uma dificuldade. Ele acha muito enfrentar. difícil para ele. Sim. E ele acaba... Mas Sim. O que ele não sabe é que Deus dá o frio conforme o cobertor. Todos nós, quando voltamos para cá, a gente volta com a consciência de tudo que nós vamos ter que fazer, ter que viver. Tem que enfrentar também. Não é? E mesmo aqui hoje, quando nós estamos na altura dessa nossa caminhada, quantas vezes nós já recuamos? Quantas vezes nós modificamos? Não é? Porque a gente tem que entender que não existe nada pré-determinado. Não existe na nossa vida, nunca nada está determinado, é assim e é imutável. Não será. Tudo é variável, tudo muda de acordo com a nossa vontade. Por isso nós temos uma coisinha chamada livre-arbítrio. Todas as decisões elas são responsabilidades nossas, tanto para o bem quanto para o mal. Não é? Então, os acontecimentos da vida, eles dependerão das nossas escolhas. Se tudo foi preparado para que o espírito reencarne, e será uma reencarnação difícil, com obstáculos imensos, mas se o espírito resolve não voltar, ele não vai voltar. É a vontade dele. Não é? O problema é que ele está adiando a questão e ele está dificultando, ele está criando novas dificuldades. Mas é a vontade dele, e a vontade dele será respeitada. Não é? Até que chega um momento em que a própria natureza fará com que esse espírito retorne, de uma forma ou de outra. Mas, mesmo assim, ele terá todo o amparo, todo o sustento para que possa ultrapassar essa dificuldade. Não é? Acontece na nossa vida. Tem coisas que a gente, por várias circunstâncias, a gente vai adiando. Mas chega uma hora que não tem jeito. Você vai ter que passar. Não é? Mas aí, a forma como você vai passar será mais difícil.
mas você terá maior sustentação, maior apoio para conseguir passar, mas você vai ter que passar por aquela situação. Se você tem uma dívida, por exemplo, né, e você vai adiando o pagamento dessa dívida, uma hora não vai ter jeito, você vai ter que pagar ela, com mais juros, né? Mas aí você vai ter que dividir mais, você vai ter que parcelar, você vai ter que fazer acordo, negociar. Tudo é possível. O que não pode é você fugir das suas responsabilidades. Até o exame, né? Você fazer um check-up, não vou adiando o check-up. Vou adiando o exame. Tô sentindo dor, mas estou adiando. A gente é assim, né? A gente é assim, Principalmente o homem. Então, exatamente. Né? Mas aí quando chega um momento em que a doença ela já está instalada, a dor, né? Aí não tem jeito, aí você vai assim, não, agora tem que encarar, né? Eu já adiei bastante. É o que acontece com esses espíritos. Verdade. Agora, na questão 346, Kardec formula: o que acontece ao espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de nascer? Ele escolhe outro, ou seja, essa questão não é bem que escolhe outro, ele vai começar todo o processo novamente. Sim. Pode ser até mesmo na mesma casa, no mesmo lar, né, onde estava preparada a reencarnação dele. Exatamente, porque também isso vamos dizer assim, tudo que acontece na lei de Deus tem um objetivo. Nada acontece, né, sem que haja uma necessidade. Então, por exemplo, a gente vê muitos casos hoje de pais que desejam muito ter um filho e não conseguem. Né? Por quê? Porque sempre tem um problema na gestação. Então, eles perdem a criança. O que é isso? Isso aí, provavelmente, é um processo de resgate dos pais. Não é? Por necessidades reencarnatórias. A gente sabe de muitos casos que acontecem de pais que são negligentes com os filhos, que maltratam os filhos, né? que praticam um aborto. Então, esses pais, eles tomam consciência do erro que cometeram. Então, o que é programado? Eles vão reencarnar, certo? Aquele espírito que, vamos dizer assim, que passou por esse processo, né, do aborto, ele os perdoou, mas esses pais agora desejam muito ter um filho, sonham ter um filho. Então, aí vem o quê? A gestação. Mas essa gestação ela é interrompida. Aí está a expiação desses pais. Não é? Então, esse espírito, que vai reencarnar, ele tem a consciência de que isso vai acontecer. Mas ele sabe que chegará um momento em que, passado esta necessidade, ele poderá voltar. Por isso que ele vai poder construir um novo corpo. Muito bem. Questão 346A, já sobre essa resposta, né, dada pelos espíritos para nós, Kardec formula a 346A. Qual pode ser a utilidade dessas mortes prematuras? Dando-lhes causa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria, não é? Você podia nascer já que estava com, por exemplo, se tinha um perispírito lesado, né? Exatamente. Nasceria com problemas, né? Porque, por exemplo, a gente sabe também, a gente aprende também que para determinados espíritos é importante que ele passe por uma prova dessas para justamente conseguir, vamos dizer assim, se limpar. Porque uma das funções do corpo físico, da matéria, é receber essas energias negativas, imperfeitas que o espírito traz, e essas energias são transferidas para a matéria. Não é? E ali limpa o espírito. Por exemplo, a gente pode citar aqui o ódio. É uma delas.
Pode a ideia ser. fixa. Exatamente. E o remédio que se tem para o espírito, quando nós estamos do outro lado, já que as emoções lá do outro lado são mais afloradas, é a reencarnação. Exatamente. Há tempos atrás, há muitos anos atrás, nós conhecemos uma história muito interessante de uma moça, uma mulher, que teve uma criança, e essa criança, ela nasceu sem o céu da boca e sem a garganta. Né? E essa criança viveu aqui 40 e poucos dias. Então, para ela se alimentar, tinha que colocar uma sonda diretamente no estômago dela. Por quê? Porque ela não tinha a garganta, não tinha como nada. mastigar. Era um oco. Né? Impressionante. E essa criança viveu aqui 40 e poucos dias e foi embora. E anos depois, esse espírito retorna para contar a sua história. E ele dizia que ele era um jovem que estava prestes a se casar. Né? Faltando meses para ele se casar, a sua noiva fugiu com seu irmão. E foi um desespero para ele. Então, no auge do desespero, ele pegou um copo de veneno e tomou aquele copo de veneno. E o veneno foi destruindo toda a sua garganta, tudo que encontrava pela frente. E ele pediu para reencarnar daquela forma, para quê? Para que neste período que ele passasse aqui, ele pudesse, através das energias, das vibrações espirituais e físicas, reconstruir toda a sua garganta, toda a sua boca. Por causa do ato que ele praticou. Né? Fica marcado no perispírito. E que ele teria a oportunidade de reencarnar novamente, só que ele reencarnaria mudo, porque ele ainda teria que voltar a aprender a falar. E que ele agradeceu aos seus pais a oportunidade que deram a ele, porque aqueles pais eram sua irmã e seu irmão, sua noiva e seu irmão do passado. Nossa. Né? Então, ali formou aquele grupo novamente, onde houve o resgate do espírito. Sim. E também dos pais. Do irmão e da noiva. Do irmão e da antiga noiva. Então, por isso que este processo ele é muito importante. Tem que ter aceitação, entendimento, perdão de todo mundo. E aí o casal reconhece o erro. O erro que cometeu. Né? A consciência culposa. E provavelmente este casal, ao receber novamente esse espírito, né, vamos dizer assim, mudo, para poder eles que provocaram o problema terem agora a oportunidade de receber aquele filho daquela forma, para quê? Para que eles o amassem, né, e o fizessem com que ele pudesse se desenvolver, mas tendo aquele problema. Muito bem, você está nessa sala de aula hoje aqui com o Evandro Silva, estamos estudando aqui o Livro dos Espíritos no ar com você, amigo ouvinte, estudante, tirando o véu da letra. Ter consciência que todos nós somos espíritos, presos num cárcere físico nesse momento. Marco Lazzarini, trouxe um livraço para você, amigo ouvinte, A estudante. Lágrima do Outro, do Roberto de Carvalho, pelo Espírito Francisco. Você pode ligar 20 30 44 61, 20 30 44 61, também no WhatsApp, e entrar nas redes sociais do programa Luz do Espiritismo no Facebook. Chega lá, comenta, dá um alô, faz um comentário, e aí seu nome entra no sorteio que o Evandro vai fazer daqui a pouquinho para você. Exatamente, dando continuidade à obra aí, o Livro dos Espíritos, questão 347. Kardec formula a seguinte questão: qual a utilidade de o espírito encarnar num corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência. Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Essa foi uma das questões que me fez hoje estar aqui. Não é? Porque eu não entendia isso. O que me trouxe para a doutrina espírita foi justamente essa questão. Interessante. Não é? Por quê?
Porque quando eu morava lá no Rio, eu tinha 12 anos, mais ou menos, eu era católico, mas católico assim, fervoroso, né? Sempre a religião teve na minha vida, né? Diziam até que eu ia ser padre, graças a Deus que desta vez eu escapei, que da outra eu fiz muita lambança, né? Como padre. Dessa vez eu escapei. Lá tá da Idade Média, então, meu Deus do céu. Nossa Senhora, eu estava lá pondo fogo nos hereges. Então, o que aconteceu? Um vizinho meu tinha um filho, uma criança de 4 meses. Essa criança morreu de repente. Então, eu cheguei lá no grupo que a gente fazia parte e perguntei ao meu instrutor, o Jorge, por que isso acontecia? Por que as crianças nasciam e morriam tão cedo? E ele me respondeu, meu filho, isso aí é um mistério de Deus. O que eu posso dizer para você é que essa criança foi para o céu e virou anjo. Então eu perguntei a ele, por que Deus deixou eu crescer? Eu virei anjo também. Nossa, você tinha quantos anos? E olha que eu cresci Não, muito. Cresceu bastante, tá? E você tinha quantos anos quando você fez esse 12. questionamento? 12 anos? 12 anos. Por que Deus então deixou eu crescer? Por que eu não virei anjo também? Quebrou as pernas Nossa, dele. quebrou todos os argumentos. É mistério de Deus. É mais fácil, viu? Ué. É não mais é? fácil. Então, essa questão aqui, ela responde. Qual a utilidade de encontrar um espírito, a sua encarnação, um corpo que morre poucos dias antes de ter nascido? É uma expiação para os espíritos, para os pais. Uhum. Não existe essa questão de privilégios na lei de Deus. Sim. Ninguém vira anjo, né? Por privilégio, não. Não. Agora, por mérito, sim. O que quer dizer o anjo? Um espírito perfeito. Então, para você atingir a perfeição, você tem que se esforçar, não é? Então, esse espírito que vem para cá, fica há um tempo muito curto aqui, provavelmente ele está completando alguma coisa que ficou faltando lá atrás, Uhum. né? Por exemplo, pela eutanásia, praticou a eutanásia, faltou um pedaço. Ele volta, e aí é uma expiação para o espírito. Ele vai completar aquele tempo que faltou. E às vezes quem está amparando como pai é o profissional que fez o Exatamente. E aos pais, por receberem este filho, terem ele por um tempo muito curto e ter que devolver. Porque eu acredito que é uma dor muito grande para um pai ter que enterrar um filho. Bastante. É uma dor que não tem nome, né? Você fica, por exemplo, perde os pais, você fica órfão. Você perde o cônjuge, fica, né, viúva, mas perde o filho e essa dor não tem nome. Não tem nome, porque o ciclo natural da vida são os filhos, né, terem que enterrar o corpo dos pais. Já é difícil, já é complicado. Agora, imagina só para um pai, para uma mãe, ter que enterrar o seu filho. Então, este processo é muito complicado, é muito doloroso, é muito difícil da gente entender. Só mesmo tendo esta consciência e este conhecimento de que isso, apesar de ser muito difícil, é necessário. Não é? Você está consertando, você está reconstruindo algo que foi destruído lá atrás, pela sua vontade, pelo seu desejo, pela sua ação. Principalmente pelas ideias fixas. Sim. São importantíssimos. E a gente tem que entender, acima de tudo, que neste processo existe algo muito mais grandioso, que é o perdão desse grupo de espíritos, né, que cometeram, vamos dizer assim, crimes anteriores uns contra os outros e agora decidem voltar juntos e resgatarem juntos. Porque não é um processo só de um lado ou de outro, é de todos. Né? Porque nada acontece por acaso. Então, quando a gente fala desse planejamento, de todo
essa questão do tudo que é feito antes da gente reencarnar é justamente isso, certo? Não é imposto nada. Tudo é conversado, tudo é organizado e, acima de tudo, tem que ser aceito por todos. Porque se eu não quiser receber aquele espírito que vai reencarnar como meu filho, eu não quero. Não é? Então vai se criar um problema maior. Então a natureza ela vai arrumar uma outra forma de que esses espíritos estejam próximos. Como assim? Reencarnando na mesma família, mas não como pais e filhos. Como, por exemplo, como primos, como tio, né? Pode até nem ser na própria família, como vizinho, como colega de trabalho, como chefe. Imagina só você ter um chefe que você prejudicou no passado e ele sente isso. Não é? Inclusive, você ensinou eles a te tratar assim. Exatamente. Então, existem várias formas, várias maneiras na vida. Mas qual é a mais eficiente? Qual é a mais profunda? É justamente criando o laço de pais e filhos, né? Que são mais profundos. Então, tudo isso nos faz entender como Deus ele é maravilhoso. Esse Deus que a gente acredita, que a gente ama, realmente nos faz acreditar na sua justiça, na sua bondade, né? Porque ele permite a todos nós, de uma forma ou de outra, que a gente vai ajustando as coisas, acertando a nossa caminhada junto daqueles que são importantes estarem conosco, ao nosso lado. Muito bem, 9h28. Agora vamos com o Celso Tinta, com as informações das palestras das casas espíritas da nossa região, né, Celso? Contigo aí. Ok, Márcio. Mas antes vamos lembrar do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, que no mês de julho traz o livro Nas Terras da Espanha, um livro psicografado por Marli Simões Fabris, pelo espírito Adelaide, né? Conta a história de Mirella, uma cigana prometida a Pablo, que sente-se atraída pelo rico Marquês Miguel, que vê como um possível salvador. No entanto, ela não sabe que já o conhece de uma vida passada, onde seus atos causaram-lhe grande sofrimento. Agora precisa lidar com suas tendências inferiores e o peso do passado. É o livro Nas Terras da Espanha, um livro do Clube do Livro Espírita Deolindo Amorim, que por apenas R$20 mensais você pode participar do Clube do Livro. Olha só que legal. Que além de você estar se ajudando, né, adquirindo conteúdo, conhecimento, você estará também ajudando as obras sociais do Grupo Espírita Fé e Esperança, por apenas R$20. Olha só que legal, tá bom? Então, é só você ligar 2252-0230, 2252-0230 e falar com a Sinara lá na Livraria Espírita Francisco Amorim. Ou então dá um pulinho lá, né, na rua Doutor Valmir Peçanha, 87, Centro, coração da cidade de Três Rios, aqui no estado do Rio. Livraria Espírita Francisco Cerqueira, tá bom? E vamos aproveitar também e falar sobre o 62º mês espírita do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio. Então, 62º mês espírita do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, que começa aí no mês de agosto, né? O 62º mês espírita. No dia 4 de agosto, mostra de música com Gustavo Bonar. No dia 11/8, confraternização, um raiar da fraternidade. Olha, legal, bem festivo o negócio aqui, né, rapaz? Bem legal. E no dia 18, a palestra Curar a Mente com Jesus, com Roberto Machado. E no dia 25, o Poder da Superação, com a Luz de Jesus e o Nosso Querer, com a nossa querida Horaci Correia. Então, 62º mês espírita do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio. E a partir das 19 horas, música para a ambientação. O Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio fica situado ali na rua Barão do Rio Branco, 640,
na Travessa Jacinto Estelma, 52, Centro, 3 Rios. Tá legal? E vamos aí sim agora às atividades. Dia 27 de julho, hoje, domingo, né? Às 9 horas, a Escola de Evangelização Espírita Cir Faria, ali no Posto Espírita Rita Cerqueira. Às 9 horas, então, a Escola de Evangelização Espírita Cir Faria, no Posto Espírita Rita Cerqueira. Às 18 horas, nós temos o culto do Evangelho online, né, acontecendo aí pelo YouTube, na parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e a Rádio Brasil Espírita. Então, culto do Evangelho online, com a Catarina, Michele Rummel e Graça Lazzarini. Segunda-feira, dia 28, às 19h30, pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles, o tema da noite é Preparados para a Vitória, com a Angelina Mondres. Então, tema Preparados para a Vitória, com a Angelina Mondres, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, às 19h30. Vá anotando aí na sua agenda, hein? Às 19h30 também, pelo Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, o tema da noite é Sozinho. Sozinho? É uma pergunta, né? É uma interrogativa aqui. Sozinho? Com Carlos Leite. Então, Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Rogério Cláudio, tema Sozinho, com Carlos Leite. Às 20 horas, também pelo Centro Espírita Francisco de Assis, o tema da noite, Deus Castiga, com Francine Fontainha. Então, Deus Castiga, com Francine Fontainha, no Centro Espírita Francisco de Assis. Terça-feira, dia 29, às 19h30, pelo Grupo Espírita Amor e Caridade, o GEAC, em Levi Gasparian, o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, e dessa vez é o capítulo 98, com o tema Capas, com a Jussara Lima. Então, terça-feira, né, às 19h30, no GEAC. Também às 19h30, no Posto Espírita Rita Cerqueira, que fica lá no finalzinho da Jaqueira, o ponto final da Jaqueira, é o estudo de o livro estudo de o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9, Caracteres do Verdadeiro Profeta, com Alcimar dos Anjos, às 19h30, no Posto Espírita Rita Cerqueira, lá no finalzinho da Jaqueira. Também às 19h30, no Grupo Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, é o estudo do Livro dos Espíritos, né? E o Adolfo Bezerra de Menezes fica ali na rua Nelson Viana, na Travessa Marcelina Chaves, 79. Avançando aí para quarta-feira, dia 30, às 19 horas, pelo Grupo Espírita A Caminho da Luz, em Werneck, Paraíba do Sul. Tema da noite, o Evangelho segundo o Espiritismo, com a Marjorie, né? Então, lá no Grupo Espírita A Caminho da Luz, Werneck, Paraíba do Sul. Às 19h30, pelo Grupo Espírita Fé e Esperança, aqui em Três Rios, o tema é Previsões e Profecias entre a Ciência e a Espiritualidade, com a Thalita de Souza. Lembramos que é um estudo com base no Livro dos Espíritos, né? Então, Livro dos Espíritos. Então, Previsões e Profecias entre a Ciência e a Espiritualidade, com Thalita de Souza. Transmissão, ela é presencial, o estudo é presencial, mas também havendo transmissão pelo YouTube, parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita. Às 20 horas, também pelo Posto Espírita Mensageiros, o estudo de O Evangelho segundo Espiritismo. Às 20 horas, também no Centro Espírita Antônio de Pádua, dessa vez em Paraíba do Sul. Centro Espírita Antônio de Pádua, que fica lá na Rua do Café, Paraíba do Sul. O tema da noite é Os Pilares do Espiritismo, com Jorge Leandro. E avançando para sábado, dia 2 de agosto, e aí já estamos adentrando o mês de agosto, olha só que legal, 2 de agosto, meu caro. Então, às 19 horas, pelo Posto Espírita Rita Cerqueira, o tema é Livre, com José Alberto. Então, o tema vai ser, a palestra da noite vai ser com José Alberto, no Posto Espírita Rita Cerqueira. O tema é Livre. Então, a partir das 19 horas. Também às 19h30 acontece uma live, né? E o tema é Haverá Paz na Terra, com a Bárbara Mello. Essa transmissão acontece pelo YouTube,
parceria entre o Grupo Espírita Fé e Esperança e Rádio Brasil Espírita. Às 19h30, pelo Centro Espírita Caridade União, o tema da noite é Sermão Profético, com a Cristina Visconti. Sermão Profético com a Cristina Visconti. E domingo, dia 3 de agosto, às 8h30, pelo programa Luz do Espiritismo, aqui na 87,7 FM, né? Tema Expiações Coletivas, o nosso querido Hélio Tinoco, lá de Vila Velha, Espírito Santo. Então, que você pode acompanhar aqui pelo 87,7 e pela rede social do Facebook do programa Luz do Espiritismo. E também você pode acompanhar pela Radiosnet, que é aquele aplicativo que transforma o seu smartphone no radinho de pilha. Essa programação também você pode acompanhar pelo blog do programa Luz do Espiritismo, que é programaluzdosespiritismo.blogspot.com. Está lá, é só você acessar e ter todas essas informações, beleza? Então, dado o recado, eu volto aí com você, Márcio. E agora com o Marco Lazzarini, o sorteio do livro de hoje. Vamos falar aqui duas situações. Primeiro é o livro A Lágrima do Outro, Roberto de Carvalho, pelo Espírito de Francisco da Boa Nova. Está aqui o livro. Tá? A gente já deu 2 palhinhas do livro para você. Está aí também na tela para quem está nos acompanhando pelo Facebook. Você pode ligar 2030 44 61, 2030 44 61 e ou entrar nas redes sociais, nosso programa Luz Espiritismo aqui no Facebook, você entrando, comentando, seu nome vem aqui para a listinha, e no finalzinho do programa, o Evandro vai fazer esse sorteio para você. Deixa eu dar um outro recado aqui, Marco, que é o falecimento do nosso amigo Sérgio Silveira de Moura, tá? O pai da Sandrinha e do Saulo Moura, que estão há muito tempo, agora estão em Juiz de Fora, não é? Mas a Sandrinha e a Vani, e o Saulo, né? São o Serginho também, tá? Todos aqui de Três Rios e estão morando em Juiz de Fora agora. E o Sérgio era um amigo nosso e ele veio a falecer. Eu estava com uns problemas, já internado. E só avisar que o velório será realizado na Capela 3 do Cemitério Parque da Saudade, lá em Juiz de Fora, será removido amanhã. Aliás, hoje mesmo, né? Hoje, a remoção às 14 horas para Três Rios, e será enterrado aqui, sepultado aqui em Três Rios mesmo. Então, dá os nossos sentimentos aí a Vani, Serginho, Saulo, Sandrinha, todos aí pelo falecimento do Sérgio. Perfeito, Marquinhos, meus sentimentos, minha família. E estamos hoje aqui com o Evandro Silva, meu telefone não para, o pessoal aí entrando em contato com a gente aí, o sorteio, que a capa é bonita, né, o Bruno? O Bruno colocou ali pelo menos no Facebook ali, tá bonita a capa do livro, da obra, né? Questão 348, Evandro. O espírito sabe com antecedência que o corpo que escolheu não tem probabilidade de viver? Sabe-o algumas vezes, mas se nessa circunstância reside motivo da escolha, isso significa que está fugindo da prova, aquilo que a gente falou, né? Se essa condição do corpo não poder completar o processo, é escolha do espírito, a responsabilidade é dele. Sim. Né? Mas pode acontecer que isso seja a própria programação que foi elaborada para ele. Né? Perfeito. Daí vem a questão 349 da obra. Quando, por qualquer motivo, falha a encarnação de um espírito, ela é suprida imediatamente por outra existência? Nem sempre o é imediatamente. Faz-se mister dá ao espírito tempo para proceder à nova escolha, a menos que a reencarnação imediata corresponda à anterior determinação. Porque isso também pode fazer parte até da própria programação do espírito. Né? Como a gente comentou a questão dos pais, do resgate dos pais, o que pode acontecer? Que essa é uma primeira tentativa, né? Ela foi feita para que ela fosse breve. Então, aquele processo foi cumprido. Então, naturalmente, o espírito pode imediatamente, assim, né, começar uma nova
preparação e uma nova reencarnação. Esse processo da miniaturização do perispírito é importante também. É importante. Para certo? tratamento, principalmente para o tratamento. Né? Exatamente. Mas pode acontecer também que seja necessário um tempo muito mais longo de preparação, né, de conscientização para esse espírito ou para os espíritos envolvidos ali. Então, esse tempo, ele não tem como a gente determinar, é um tempo X, é rápido, é longo, depende de cada um, depende de cada necessidade. Muito bem. Questão 350 da obra O Livro dos Espíritos. Uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não lhe é possível voltar atrás, o espírito lamenta algumas vezes a escolha que fez? Pergunta-se, como homem, se queixa da vida que tem? Se deseja que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido sua escolha. Depois de encarnado, não lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. E quando isso acontece, ele recorre ao suicídio. É comum isso acontecer, né? Assim, a gente faz uma escolha e depois a gente se arrepende dela. E no livro Nossos Filhos São Espíritos, os relatos, né, quando se faz a questão de uma TVP, né, ou tratamento, né, dentro da área da psicologia, né, da psicoterapia, de regressão, principalmente de memória, os espíritos vão, quando está no ventre materno, eles relatam tudo que ocorre à sua volta. Às vezes a rejeição dos pais, a agressividade, né? Então, se foi aceito ou não, a questão do sexo, se aceitou ou não. Exatamente, porque a gente tem que entender o seguinte: o corpo que está ali dentro do ventre materno, ele é matéria, não é? Uhum. Ele é um aglomerado de matéria. Mas o espírito que vai habitar aquele corpo, ele não está ali no corpo, ele está ligado no corpo. É diferente, mas ele não está habitando o corpo ainda. Então, onde é que está esse espírito? Está próximo à mãe. Dos pais. Aos pais. Então, ele está sabendo tudo o que está acontecendo à sua volta, ele está sentindo. Já sabe o que vai acontecer. E é justamente por isso que o período de gestação ele é importantíssimo para definir como será a trajetória desse espírito, não é? Então, se esse espírito, ele sabe que ele, ao chegar aqui, ele vai enfrentar muitas dificuldades, muitas barreiras, mas durante esses 9 meses, né, ele está sentindo que ele vai ter apoio, ele vai ter amor, ele vai ter uma família que vai estar do lado dele. Então, ele vai ser muito mais encorajado a enfrentar aquilo. Por quê? Porque ele sabe assim, eu não estou sozinho. Não é? Mas, se ele sente a dificuldade que ele vai ter em relação a um dos membros daquela família, aí vai ficar muito mais difícil para ele. E, em muitos casos, o espírito recua, falou, eu não quero voltar. Não é? Naquele famoso caso do Segismundo, lá no livro do André Luiz, ele cita que a grande dificuldade daquele espírito para reencarnar era qual? Era a difícil relação que ele teria com seu pai, porque os dois não eram assim muito afinizados, não é? Com a mãe era diferente, mas com o pai ele tinha problema. Então, esse espírito pode muito bem recuar da dificuldade que ele vai ter que enfrentar, não é?
Por isso que nós temos que saber, entender quais as escolhas que nós fazemos na nossa vida. E às vezes a gente faz escolhas que depois a gente se arrepende, mas às vezes não tem mais como voltar atrás, não é? Mas aí traz o quê? Infelicidade, dor, dificuldades para a gente. Então, mas tudo se baseia basicamente naquilo que nós queremos, certo? Que às vezes a gente enfrenta, mas muitas das vezes a gente recua, né? Uhum. Agora, a questão 351 da obra. No intervalo que vai da concepção ao nascimento, o espírito desfruta de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache. Desta fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação que o adverte de que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea. Essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico a de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem. Logo que entra na vida, esta lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco ao retornar ao estado de espírito. É muito interessante a gente acompanhar, entender esse processo. Quando você está lá no mundo espiritual, você tem consciência de tudo, né? Uhum. Do seu passado, do seu presente, né? Do que poderá vir a acontecer com você no futuro. À medida que você vai se ligando no corpo, a sua mente começa a ser perturbada, ou seja, você vai começando a perder a noção de certas coisas. Por quê? Porque está se aproximando o momento de você voltar. Não é? Já pensou, nasceu um recém-nascido sabendo de tudo, conhecendo de tudo? Como que ele vai entrar naquela nova existência, fazer aquilo que ele precisa fazer, se ele tem interferências do passado, se ele tem consciência das coisas? Ocorre muitas vezes, mas são fragmentos da memória e, mesmo assim, a experiência do espírito evoluído. Aí é diferente. Então, por exemplo, os espíritos, os chamados superdotados, né, eles vêm com esta missão. Certo? Aí uma outra coisa. Que assusta e assombra, às vezes, até o lar. Né? Então, você vai encontrar hoje em dia, então, é muito comum você encontrar crianças com QI elevadíssimo. Mas isso fez parte da programação espiritual dele. Então, ele veio com esse objetivo. É diferente. Mas a lembrança do passado, dos acontecimentos do passado, não estão ali. Está, sim, uma aptidão que ele vai ter que ele vai trabalhar durante a sua vida, né, com um objetivo qualquer, por exemplo, de desenvolvimento da humanidade, de uma determinada ciência, ou de alguma coisa que ele vai fazer em prol da coletividade. É diferente. Agora, a lembrança de quem ele foi, por que ele está ali, isso aí não, isso aí está guardado. Não é? Porque ele vai ter que começar daquele ponto em diante. Para nós, normais, não é? Tudo isso é, vamos dizer assim, apagado da nossa mente. Porque senão a gente não conseguiria viver o dia de hoje. Certo? Por isso que a gente diz que mexer no passado é difícil, é complicado, não é aconselhável. Porque senão, para muitas pessoas, eles viveriam o que já passou e não o que está acontecendo agora. Certo? Mas isso não se perde.
Então, à medida que o espírito ele vai tomando posse do corpo, ele vai, vamos dizer assim, ele vai se refazendo como ser completo, como alma. Uhum. Todas essas tendências, essas lembranças, elas vão voltando aos poucos. Então, por exemplo, quando a gente dorme, que o nosso espírito se liberta do corpo, né, nós voltamos para a espiritualidade, todas essas informações, todo esse passado volta para nós nítido, claro, porque nós voltamos a ser apenas um espírito. Mas há uma parte do momento que a gente volta para o corpo, que a gente tem que acordar, né? Uhum. Todo este processo volta a ser, vamos dizer assim, travado. Mas ficam o quê? As impressões, as lembranças, as ideias, as sensações. Então, na vida, nada se perde, mas tudo é usado da forma correta, no momento certo. Não é? Porque a nossa vida, ela não é uma interrupção. A nossa reencarnação, ela nunca começa do zero. Ela começa do zero fisicamente, espiritualmente não. Não é? É uma continuidade, mas que tem que ter regras. Por quê? Porque senão a gente não conseguiria viver a vida daqui hoje, o dia de hoje. Seria uma confusão tremenda, não é? Mas ficam o quê? Ficam as sensações. Muito bem, quando o estudo é bom, o tempo passa rápido demais. O Evandro vai voltar novamente aqui dia 17 de agosto para dar continuidade à obra, o Livro dos Espíritos, as questões que nós estamos estudando aqui no ar. Né? Uma delas, no próximo programa, é a 357. Quais são para o espírito as consequências do aborto? Então, né, no dia 17 de agosto, novamente com a presença do Evandro Silva, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos no ar com você, amigo ouvinte, estudante, aqui nesta sala de aula. Evandro, suas considerações finais, agradecer mais uma vez a participação aqui no programa Luz do Espiritismo. A gente só tem que agradecer, né, do fundo do nosso coração, a companhia de todos vocês, né, de todas as pessoas que estiveram com a gente, né, mandar um abraço especial para minha amiga Simone Nascimento, lá de São Paulo. Né? Obrigado, Simone, pela sua companhia. A minha participando com a gente aqui. Participando, a minha querida amiga Verônica Donald, lá do Rio de Janeiro. Tá participando. Essas são figurinhas carimbadas, né? Gente, todo domingo elas estão com a gente. Um abraço a todas as casas espíritas aqui da nossa cidade, meus amigos de todos os lugares. Obrigado pela companhia, pela confiança que vocês têm na gente, pelas oportunidades que vocês nos dão. E desejar um bom domingo, boa semana para todo mundo e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Nós que agradecemos, né, a sua participação mais uma vez aqui no programa Luz do Espiritismo, a você, amigo ouvinte, estudante também. Contamos com você semana que vem para mais um dia de estudo com a presença do Hélio Tinoco. Quero agradecer aqui na técnica, Bruno, e um bom dia, Celso, considerações finais. Ok, Márcio. Primeiro, desejar um feliz aniversário para os filhos dos jovens aqui, né? Jovens. Aqui. Qual é o nome do seu filho, é? Diego Luiz. Diego Luiz e Pedro Henrique Lazzarini, os dois fazendo aniversário no mesmo dia. Parabéns aos dois. Então, agradecer a todos pela participação, aos internautas aí pelo telefone. Então, agradecer a todos por estarem aqui atentos, né, ao estudo da manhã. Né? Com certeza, quem prepara ouve primeiro, né? Mas quem está aí do outro lado está assimilando, com certeza, todo esse conhecimento. Sempre aquele lembrete final, né? Encaminhe seus filhos para a evangelização infanto-juvenil enquanto está a caminho. Encaminhe seus filhos para a evangelização. Procure a sua casa espírita e encaminhe o seu filho para a evangelização. Vá com ele, né? Vá com ele, participe da evangelização espírita. Beleza? Então, tenham todos um bom domingo e até o próximo programa com a Luz do Espiritismo. É com você, Márcio. Bacana, Celso. Agora com o Marco Lazzarini, as considerações finais do prêmio material, né? Vamos fazer o sorteio? Evandro, aperta aí o azul. Ó, tá lá. Foi? Vou passar para o número 3. E Pepe Soares. Pepe Soares. Pepe Soares. E ele acabou de comentar aqui antes.
Adoro o Evandro, muito agradecido. Ele acabou... Obrigado. Tem uns 3 minutos atrás que ele mandou mensagem. Obrigado. Aqui. Você também mora no meu coração. Pepe Soares é da onde mesmo? Lá do sul do país, né? É, do sul. Eita lá. Vamos mandar o livro para você, Pepe. Depois você manda o Reenvia endereço. o endereço para a gente aqui. Manda aí. Manda aí para o Celso aí, né? E a gente vai mandar o endereço para você, tá? O livro para você. Com certeza. Bom, é isso aí. São 9h56. Chegamos ao final de mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Agradecer a todos vocês que participaram, que mandaram mensagem, quem ligou, quem escreveu suas mensagens aqui. Agradecer a todos vocês que nos ajudam a fazer o programa. E quem não ganhou prêmio material, como o Pepe Soares, lá do sul do país, Santa Cruz do Sul. Santa Cruz do Sul, ganhou o livro A Lágrima do Outro, ganhou o prêmio espiritual, que foram todos esses ensinamentos. Tenham todos um bom domingo. Até semana que vem com mais um programa A Luz do Espiritismo, aqui na nossa FM. Fica agora com a prece de Cáritas, seguido da Ave Maria. Um bom domingo e bom dia para vocês. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem.
gatinho.